E aí, família do primeiro ano? Pessoal, estou aqui para disponibilizar para vocês as respostas da nossa atividade que eu coloquei hoje, tá bom? Eu quero só parabenizar aqui o Guilherme, o Vitório Samuel, o Pedro Manuel e o Matheus, que compareceram e até o horário previsto mandaram a atividade para mim. Agora, eu vou disponibilizar para vocês, gente, passo a passo, todas as questões, aí são 10 da página 17 da nossa apostila 4, que envolvem os cálculos químicos. Então eu espero que os senhores aproveitem bem. Eu vou colocar bem explicadinho. É um assunto nosso que é muito importante para o segundo ano e para os demais que ainda vão vir ainda para a sétima e a oitava avaliação, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu puxar bem aqui a listazinha. Tá aqui a lista. Gente, eu vou questão por questãozinha lendo para vocês aqui, ó. A questão de número 1 diz assim: desde o século, deixa eu só botar aqui. Desde o século XIX, uma das questões mais preocupantes para os químicos era a identificação dos pesos dos átomos. Era que foi o que a gente está estudando, né? Atualmente, as massas atômicas dos elementos químicos são representadas, em sua maior parte, por números fracionários. O elemento magnésio, por exemplo, apresenta massa atômica aproximadamente 24,3 unidades de massa atômica. Uma justificativa adequada para este valor fracionário é... Gente, eu vou ativar a canetinha aqui, ou a câmerazinha, só para vocês poderem entender. Olha o que foi que eu fiz aqui, ó. Ele não deu esses valores aqui não, do magnésio, mas só para vocês entenderem, gente. O magnésio, que é esse elemento aqui, na natureza nós encontramos sobre essas três formas aqui, ó. Nós temos o magnésio de massa atômica 24, nós temos o magnésio de massa atômica 25 e nós temos o magnésio de massa atômica 26, com as seguintes proporções, 80, 10 e 10. O que é que ele está dizendo lá na questão? Que a massa média, ó, a média da massa molecular do magnésio é 24,3. Por que que isso acontece? Porque, gente, quando a gente está fazendo um cálculo, eu não posso pegar só esse magnésio, nem só esse, nem esse, é a mistura dos três. Então a gente tira uma média ponderada. Como é que nós fazemos isso? Isso aqui, gente, vale para todas as médias. Você pega a massa molecular do primeiro magnésio, multiplica por sua porcentagem, soma com a massa molecular do segundo magnésio multiplicado por sua porcentagem e soma com a massa do terceiro magnésio multiplicado pela sua porcentagem. Como isso aqui é a média ponderal, nós dividimos todo mundo por 100. Se tivesse 10 magnésios, seria a soma de 10 massas por 10 porcentagens, sempre dividido por 100. Observem aqui, ó, o primeiro magnésio, que é o magnésio 24, tem porcentagem de 80%. Quando eu multiplico 24 por 80%, dá 1.220, somado. O segundo magnésio tem porcentagem de 10%. Então, quando eu multiplico a massa do segundo magnésio, que é 25, vai dar 250. Somados com a massa do terceiro magnésio em abundância, que tem número de massa 23, vezes 10%, que é sua porcentagem ou sua abundância na natureza, vai dar 260. Quando eu somo todo mundo, vai dar 2.430. Dividido por 100, vai dar justamente 4,3. E a resposta que está falando alguma coisa parecida com isso é a letra E. Observem bem aí. Na letra E nós temos aqui, gente, o elemento magnésio é formado por uma mistura de isótopos naturais que apresentam massas atômicas diferentes, 24, 25 e 26. Repito, gente, para responder essa primeira questão, não era obrigado a fazer esse cálculo aqui não, ó. Não era obrigado a fazer esse cálculo aqui não. Eu disponibilizei esse cálculo para vocês, para poder a gente ter uma noção de como era feita essa média ponderal, porque a gente vai precisar ainda mais questões, como aqui na segunda, ó. Na segunda aqui, deixa eu só ampliar aqui para vocês, ó. Na segunda diz o seguinte: o elemento químico neônio apresenta-se na natureza com a seguinte composição isotópica. Observem, gente, isso aqui é questão de prova, ó. Deixa eu só puxar aqui para vocês.
Observem que ele já me deu a composição isotópica do neônio aí, ó. Tem um neônio de número de massa 20, cuja massa dele é 90%. Tem um neônio, número de massa 21, cuja porcentagem dele é 0,27. E o neônio, número de massa 22, cuja massa dele é 9,7,3. Observem, gente, que o neônio é um átomo, é um gás nobre, mas ele é composto por 3 átomos. Então, se eu estiver fazendo reações químicas, eu não posso pegar esse neônio 20, nem um 21, nem um 22, porque não tem como a gente saber. Então, a gente faz a média ponderal. Como é que é feito essa média ponderal, como a questão está querendo aí, ó? Como é que é feito? Deixa eu só ajeitar aqui a imagem. Como é que é feita essa média ponderal? Tá aqui, ó. É só você pegar, ó, a massa do primeiro neônio, número de massa 20 vezes sua abundância, somar com o segundo neônio, vezes sua porcentagem, que é 0,27, e somar com o produto da massa do terceiro neônio, que é 22, vezes sua porcentagem, que é 9,73. Isso aqui tudo dividido por 100%, porque é uma média ponderal de massas. Isso tudo equivale a um universo de 100%. Então, quando eu faço isso aqui tudo, pessoal, olha, tá aqui, eu vou obter 20,2. Observe uma coisa que sempre vai prevalecer a porcentagem mais próxima do mais abundante, que é o de 90%. Justamente que a massa é 20, mas eu não posso usar só o 20, porque tem a contribuição dos outros átomos. Por isso que a gente precisa tirar a média ponderal, tá bom? Então, a resposta da segunda tá bem aí, 20,2. Questão de número 3. Outra questãozinha, gente. Todas as questões aqui, em algum momento, a gente tem que fazer algum cálculo. Questão de número 3. Se for preciso, vocês vão dando pausas, vão anotando, vão fazendo. O Samuel fez isso, ou que ele não gosta, né? O Vitório Samuel fez isso, o Matheus Lobão fez também, o Guilherme e o Pedro Manuel também fizeram. Então, vocês têm que ficar refletindo e comparando os cálculos que foram feitos, tá bom? Olha a questão de número 3 aqui, ó. Na natureza, de cada 5 átomos de boro, essa questão aqui é interessantíssima, pessoal. De cada 5 átomos de boro, um tem massa atômica igual a 100 unidades de massa atômica e 4 tem massa atômica igual a 11. Com base nesses dados, a massa atômica do boro expressa em unidades de massa atômica é... O que ele está querendo? Eu não posso, gente, usar a massa atômica do boro aí, nem do número atômico 10, nem de número de massa 10, nem de número de massa 11. Eu tenho que usar a média ponderal dos dois. Então, ó, como é que você vai fazer o cálculo aqui, ó? Você vai fazer o seguinte: o primeiro boro tem massa 10. O segundo boro tem massa 11. Como foi que eu encontrei essas porcentagens? Porque eu preciso para tirar a média ponderal. Eu fiz bem aqui, pessoal, olha. Eu já sei o seguinte, que de cada 5 átomos equivale a 100% da amostra. Um átomo equivale ao... Eu nem botei aqui, ó. O boro de massa 10, que equivale a 20%. Como é a porcentagem de 100, o que sobrou é o boro 11 de 80. Então, definido as porcentagens de cada um, eu uso a média ponderal. Pego a massa do primeiro boro, que tem massa 10, multiplico por sua porcentagem, somo com a massa, o produto da massa do segundo boro vezes sua porcentagem, que vai dar 200 mais 880, que vai dar 1080 dividido por 100, vai dar 10,8. Mais uma vez, gente, ó, letra C, tá bom? A terceira, ó, letra C. Observe que sempre vai estar perto do mais abundante. Não vai dar o mesmo valor porque é uma média ponderal, tá bom? Fiquem atentos para isso. Deixa eu só fechar aqui. Questão de número 4. Eu tô indo rápido, gente, para o vídeo não ficar tão pesado, tá bom? Depois eu vou disponibilizar lá na nossa plataformazinha do colégio, na plataformazinha do YouTube, certo? Nos nossos grupos de WhatsApp. Vocês ficam aí com esse material à disposição até quando convier para vocês. Questão de número 4. O dióxido de carbono, CO2, é um dos principais gases responsáveis pelo chamado efeito estufa. Isso aqui a gente já está cansado de saber, né? Que provoca o aquecimento global no nosso planeta. Não é só ele não, gente. Também tem o metano e tem outras substâncias que interagem aí para intensificar esse efeito. Para cada 8,8 toneladas deste gás emitido na atmosfera, o número de moléculas de CO2 é aproximadamente. Gente, eu costumo dizer para os alunos o seguinte:
Quando você lê uma questão como essa, outras questões que vão envolver cálculo estequiométrico, vocês têm que ter um pouco de cuidado por uma razão muito simples. Se você não organizar as informações, você se perde na questão. Observe a quantidade de informações que ele está dando. Ele quer saber o seguinte: 8,8 toneladas de gás carbônico, quantas moléculas tem nessa amostra? Eu não faço uma mínima ideia, mas tem como a gente descobrir? Tem. Vem comigo aqui para vocês verem, ó. Olha, observem aqui, gente. Toda vez que você for fazer um cálculo químico, você vai lembrar da unidade de grandeza de química, que é mol, que a gente chama de quantidade de matéria. Um mol de qualquer substância, inclusive do gás carbônico, vou até botar aqui, ó, do CO2, equivale à massa molar do gás carbônico em gramas, que é 44. Então é como se eu dissesse assim, um mol de gás carbônico pesa quanto? 44 gramas. E essas 44 gramas tem quantas moléculas? Tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, já sei qual é a relação que eu vou fazer numa regra de 3, ó. 44 gramas para 6 vezes 10 moléculas. Só que ele não quer 44 gramas, ele quer 8,8 toneladas. Cuidado, gente. Sendo o sinal de alerta. Cálculos matemáticos de química, de física, de qualquer área, você tem que respeitar as unidades. Grama com grama, tonelada com tonelada, certo? Quilo com quilo, volume com volume, grau Celsius com grau Celsius, você tem que respeitar as unidades. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos converter essa tonelada para grama. Então, como foi que eu fiz? Ó, regrazinha de 3 simples, gente. Uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Então, 8,8 toneladas tem quantos quilos? 8,8 vezes 10 a 3 quilos. Já fiz a primeira conversão para ficar mais fácil. Então, vou converter esse quilo para quê? Para grama. Por quê? Porque meus cálculos aqui, ó, envolvem gramas. Então, vamos só observar aqui. 1 quilo tem 1.000 gramas. 8,8 vezes 10 elevado a 3 quilos tem quantas gramas? Tem 8,8 vezes 10 a 6 gramas. Agora sim, converti para grama. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. 44 gramas de CO2, que equivale ao mol, tem essa quantidade de moléculas, que é a constante de Avogadro. Isso equivale, é universal, vale para qualquer amostra de um mol de substâncias, de feijão, de arroz, para tudo. É nossa unidade de conversão em química e ela é muito prática. 8,8 vezes 10 a 6 gramas vai ter quantas moléculas? Quando você fizer esse cálculo, vai dar 1,2 vezes 10 a 29. Não me esqueci de botar a unidade aqui, ó. Moléculas. Isso aqui, gente, é um cálculo básico em química. Letra C da questão de número 5. Observem, pessoal. Marquem aí letra C, tá bom? Observem que esses cálculos, a gente quer treinamento. Se eu não tiver treinamento, eu não vou conseguir fazer. Repito, pause um vídeo, analisem com cuidado, certo? Verifiquem o que vocês erraram, corrijam, tentem fazer, peguem outros exemplos. Meu WhatsApp está sempre à disposição de vocês, 24 horas. O Matheus Lobão sabe disso, o Vitório sabe disso, o Pedro, o Guilherme, o Dexandro, tá bom? Os meninos que já mandaram para mim essas informações, assim que possível, eu retorno com vídeo, com áudios. Então, não é desculpa de dizer que não estão fazendo as atividades, tá bom? Beleza. Próxima questão, de número 5. Gente, essa questãozinha aqui ela é bem interessante. É uma questãozinha que não envolve cálculo, mas envolve interpretação. Mas eu vou fazer um cálculozinho para vocês só para poder explicar bem direitinho, tá bom? Ó, sabendo isso aqui é a massa molecular da sacarose. Gente, a sacarose é o açúcar que nós utilizamos. E, na verdade, vocês vão ver lá no terceiro ano que a sacarose é a composição de 2 moléculazinhas menores, a frutose e a glicose. Essas moléculazinhas, elas se combinam formando o que a gente chama de sacarídeos ou disacarídeos, uma proteínazinha orgânica, tá bom? São responsáveis pela produção de energia no nosso corpo, é nosso combustível. Tudo que nós comemos, pessoal, ou vai se tirar proteínas, que a gente precisa dos aminoácidos delas, são 20, o ser humano precisa de 10, porque a gente não produz esses 10. A gente tira vitaminas e principalmente o açúcar que vai ser queimado dentro das células, ou precisamente nas mitocôndrias, né? Lembre lá das organelas, vocês estudaram com Getúliozinho, as organelas, a mitocôndria é o pulmão das células, ela queima produzindo o que? O ATP, adenosina trifosfato. E nas células, lá junto com
a clorofila, no processo de fotossíntese, também é produzido energia para as plantas, justamente produzindo moléculas de glicose. Depois essas glicoses se juntam, formando frutose e outras substâncias aí mais, certo? Mas vamos focar aqui na questão. Ele está querendo saber que é o seguinte, pode-se afirmar que uma molécula de sacarose pesa 342 gramas? Isso é impossível, gente. Uma molécula é minúscula, a gente não consegue nem visualizar ela ter a visualização dela no microscópio de tonelamento, que é o mais importante hoje, é o mais avançado, consegue visualizar o coronavírus, mas não consegue visualizar uma moléculazinha orgânica. Mas a gente consegue fazer ensaios computacionais e prever essas estruturas, mas não é isso. Então vou ativar aqui a câmerazinha só para mostrar para vocês, olha o que é que acontece aqui, gente, ó. Um mol de sacarose, ou um mol de qualquer substância, como a gente viu na questão 4 e questão 5, contém o quê? Contém essa quantidade de moléculas. E essa quantidade de moléculas vai ter o peso molecular da substância. Como é no caso da sacarose, pesa 342 gramas. Então, isso aqui a gente encontra na letra C, tá bom? É só uma questão de interpretação, tá certo? Vamos voltar aqui, questãozinha de número 6. Se tiver dúvida, dê uma pausazinha, tá certo? Olha, gente, eu vou botar bem aqui a questãozinha de número 6 aqui para a gente poder ver. Quais das afirmações a seguir relativas ao isótopo de potássio? Que isótopo é esse? É o número de massa 39. Gente, essa questãozinha aqui é interpretativa, viu? Tá bem que é ela, ó, questãozinha C, vou ampliar mais aqui e vou colocar para vocês. Opa, certo? Questãozinha aqui mais técnica. Diz o seguinte, um átomo de potássio cujo número de massa é 39, tem massa atômica aproximadamente igual a 39? É verdade, gente. Massa atômica dele é praticamente o peso da massa molar. Tá certo? A não ser com suas variações, como a gente viu na primeira, na segunda questão e na terceira, que você tem átomos que, na verdade, você tem várias variabilidades deles atômicas e você tem que tirar a média ponderal. Mas a grande parte dos átomos que a gente encontra na natureza, eles são únicos, ou seja, eles são sozinhos. Ouro, chumbo, níquel, potássio, molibdênio e por aí vai. 2. O item 1 é verdadeiro, tá bom? 2. Vou até ativar a câmerazinha aqui. E aí vou seguir direto na apostilazinha para ficar mais fácil para vocês aí, para vocês anotarem, tá bom? Então o item 1 aqui, ó, verdadeiro. 2. Um átomo de potássio de número de massa 39 tem massa aproximadamente igual a 39 vezes a unidade de massa atômica? O que é a unidade de massa atômica, gente? É 1/12 do carbono. E isso é nosso padrão de referência. Do mesmo jeito, gente, que o padrão de quilo e o padrão de volume é a água, nós temos na química a nossa unidade de peso dos átomos. A gente pegou um átomo de carbono, dividiu em 12 partes, e uma parte dessa a gente representou a unidade de massa atômica. 3. Um átomo de potássio tem massa aproximadamente igual a 3,25 a massa do carbono. Gente, isso aqui já é muito comum em questões. É só você fazer isso aqui, eu vou até colocar bem aqui, ó. Você pega a massa do maior, no caso do potássio, e divide pela massa do menor, que no caso do carbono. Aí você vai ter quantas vezes um átomo é mais pesado do que o outro. O potássio pesa 39 e o carbono pesa 12. Então vai ficar aproximadamente 3,5 vezes. O que é que significa esse 3,5? É que cada átomo de potássio ele tem peso 3,5 vezes maior do que o átomo de carbono. Então a afirmativa 3 é verdadeira. Todas as afirmativas aí na questão de número 6 são verdadeiras, tá bom? Vamos aqui para a próxima, pessoal. Vamos aqui para a próxima questão. Deixa eu só beber uma águazinha bem aqui. Questão de número 7. O ar que entra pelos pulmões se aloja nos alvéolos pulmonares. Contém cerca de 2,86 vezes 10 elevado a menos 12 mol de oxigênio gasoso, ou seja, é o gás oxigênio. Assim, pode-se afirmar que o número de moléculas desse gás nos alvéolos pulmonares é cerca de... Gente, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na questãozinha lá de número 4. Eu não faço uma mínima ideia, mas tem como descobrir? Tem, gente.
É só você usar as relações de cálculos químicos. Tá bem aqui, ó, questãozinha 7, bem bonitinha pra gente ver. O que é que eu já sei? 1 mol de oxigênio pesa 32 gramas, que é a massa molecular do oxigênio, e contém essa quantidade de moléculas. Então, eu vou associar mol com molécula. 1 mol de qualquer substância, ó, como a gente viu aqui em cima, e nas questões 2 e 3, vai ter sempre essa quantidade de molécula, que aqui é a constante de Avogadro. É uma constante universal, como a constante de Planck, como a constante de Coulomb, certo? São universais e valem para qualquer situação, tá bom? Então tá aqui, ó. 1 mol de oxigênio contém 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E essa quantidade de mols que estão nos alvéolos pulmonares irá conter quanto? Agora sim, mol com mol, posso até cortar aqui, ó. E vai sobrar só a unidade de moléculas, que é a unidade que a gente quer como resposta. Ao fazer esse cálculo, gente, vai dar justamente 1,7 vezes 10 a 12 mols. Letra C da questão de número 7, ó. Letra C. Vocês estão observando, pessoal, como os cálculos são simples, mas desde que eu domine pelo menos as operações básicas de matemática. Tem muito aluno que chega para mim e diz assim: ah, professor, não estou entendendo o assunto é complicado. Não é, gente. Às vezes o que a gente tem dificuldade é nessa parte matemática. A gente não domina as regras de potenciação aprendidas lá na 6ª série do ensino fundamental. A gente não tem noção de regra de 3, domínio lá do 9º ano do ensino fundamental. A gente tem dificuldade na leitura, na interpretação. Isso aí dificulta muito o entendimento, não só em questões de química, mas lá em biologia, quando você estiver estudando genética, lá em física, quando você estiver estudando as várias situações, né? A física quântica, a física newtoniana, as regras de termodinâmica, o estudo dos gases, que também vamos estudar agora nessa próxima semana. Beleza? Vamos para a próxima questão aqui, questão de número 8. Essa questãozinha também é tranquila, gente, ó. Questãozinha de número 8 também é tranquila. Tem uma partezinha discursiva e tem uma partezinha de interpretação. Olha. O número atômico do magnésio é 12 e sua massa atômica é 24,3. Isso aqui a gente já viu lá na primeira questão, não é? Este elemento possui 3 isótopos naturais, cujos números de massa são 24, 25 e 26. Isso aqui a gente encontrou lá na primeira, que eu coloquei até para vocês, para a gente poder entender como é que era tirada a média ponderal das massas de átomos, quando um átomo ele tem vários representantes na natureza. E aí eu não posso pegar nenhum nem outro, eu faço a média ponderal de todo mundo. E aí ele diz o seguinte: com base nestas informações, responda qual isótopo natural do magnésio é o mais abundante. Gente, lembra que eu disse para vocês lá na primeira questão? Já foi com o intuito dessa 8ª aqui. Certo? Eu vou até ativar aqui, quem quiser, para anotar, dar um printzinho aí e parar. Olha, gente, o que é que acontece? Se é 24, não é 25 nem 26. Se é 24,3, quem tem maior contribuição é esse de número atômico 24. Por quê? Porque se ele prevaleceu aí no cálculo matemático, é porque a porcentagem dele é maior. E nós vimos lá na primeira questão que a porcentagem dele é 80% na natureza. O 25 é 10% e o 26 também é 10%. Fechar o universo aí de 100%. Certo? Então a letra A está respondida. Na letra B, ele está dizendo o seguinte: se eu pego um magnésio de número atômico 24 e reajo com um cloro de número atômico 35 e um cloro de número atômico 36, quais são as massas moleculares dessa molécula formada? Pessoal, só vocês observarem aqui, ó. O magnésio, ele é um metal alcalino. Nós já vimos isso aqui lá em estudo de ligações químicas, né? Regra do octeto. Lembra da regra do octeto? Átomos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, no magnésio tem 2, perdem, ficam com 2. Então ele vira um cátion. Átomos que têm 5, 6 ou 7, no caso o cloro tem 7, tem a tendência de ganhar. Ganhou, vira um ânion. Então o magnésio é 2+, e o cloro é menos. Como é que eu monto a fórmula? Só lembrando, gente, primeiro segue o cátion, seguido do ânion. O expoente do cátion, ó, eu estou fazendo isso aqui de novo para vocês, só lembrando. A gente já viu isso aqui tudo. O expoente do cátion, no caso aqui do magnésio, vira o índice do ânion, 2.
O expoente do ânion, que é o do cloro, que é 1, vira o índice do cátion. Então vai ficar o quê? MgCl2. Já se a fórmula, a gente calcula o peso. Um magnésio é 24, com 2 cloros 35 vai dar 70, 24 mais 70, 94. Então quer dizer o seguinte, a molécula, o íon formado, ou o agregado iônico formado, ou sal formado aqui, cloreto de magnésio, quando o cloro é 35, vai ter um peso molecular de 94. 94 unidades de massa atômica, ou 94 gramas por mol. Já na outra situação, se o cloro for de número de massa 36, o que é que vai acontecer? Eu vou ter o mesmo magnésio de massa atômica 24, só que agora eu vou ter 2 cloros com número de massa 37, não é 36 não, viu, gente? É 37, né? Botei aqui 36. Que vai dar 74. 24 mais 74 vai dar 98. Então é só isso que ele pediu para calcular na letra B. 2 questõezinhas aí subjetivas e discursivas ao mesmo tempo. Questãozinha de número 9, tá encerrando já, né, pessoal? O vídeo não fica tão extensozinho. Questãozinha de número 9. Olha, o que é que ele está querendo nessa questão, gente? Ele quer saber o seguinte. 100 bilhões de prótons equivale a quantos mols? Resumindo, eu não vou ler essa questão não, porque ela é muito grande, ela está falando sobre acelerador de partículas. Inclusive no Brasil, era para ser inaugurado nesse ano o nosso acelerador, né, o único aqui das Américas, mas aí ele foi adiado por conta da pandemia para inauguração, acho que em maio ou junho do ano que vem, mas ele já está pronto. É muito importante esses aceleradores, gente, para a gente descobrir a nível atômico a composição dos materiais. Nós já sabemos que um átomo ele é feito de prótons, elétrons e nêutrons. Nós sabemos também que os prótons são feitos de partículas menores, né? Os quarks apos, quarks dies, os muons, os taus. Só que você ainda tem ainda um universo para ser descoberto. E a gente só consegue fazer isso se a gente estiver trabalhando com níveis microscópicos, níveis atômicos. E para isso a gente precisa degradar a matéria. Mas vamos direto aqui ao ponto. Como é isso aqui? Isso aqui é um cálculozinho também simples e direto, gente. Olha, primeira coisa, a unidade de bilhão, você tem que lembrar disso, ó. É 10 a menos 9. Hoje a primeira aula de vocês de física nesse ano foi as unidades de medida. Em química também, né? Quando a gente está estudando lá as propriedades da matéria, saber o que é massa, volume, inércia, a gente também vê as grandezas químicas, que são grandezas universais e são também usadas na física. Então, o que é que eu já sei? Que 6 vezes 10 a 23 prótons, que é a constante de Avogadro, equivale a 1 mol de prótons. E essa quantidade aqui, 100 bilhões, equivale a quê? 100 vezes 10 a 9 prótons. Posso cortar próton com próton, vai sobrar só a unidade de mol, como a questão está querendo. Ao efetuar a regra de 3 aqui, gente, ó, multiplicando 100 vezes 10 elevado a 9 vezes 1 e dividido por a constante de Avogadro, eu vou ter esse valor aqui, 1,66 vezes 10 a menos 13. A letra E como resposta, tá bom? E a questãozinha, para fechar com chave de ouro, nossa atividade que foi postada hoje, essa questãozinha, pessoal, é muito fácil. Ele está querendo saber o seguinte, 1,8 miligramas de cloreto equivale a quantos mols? Eu posso responder de várias formas, mas eu vou lançar a mão dessa formulazinha aqui para vocês lembrarem, porque a gente usa muito em cálculo químico. Gente, como é que eu transformo uma massa de uma substância em gramas em mol? Eu pego a massa em gramas da substância e divido pelo peso molecular. A massa em gramas da substância, gente, é 1,8 vezes 10 a menos 3 gramas. Não, professor, mas a questão deu miligramas. Só que a unidade de massa molar é grama por mol. Então, não posso trabalhar com miligrama. Esse símbolo milha equivale a 10 a menos 3. Só você lembrar disso. Então, 1,8 dividido por 19 vai dar 9,5 vezes 10 a menos 5 gramas. Resposta correta aí, letra A. Que eu nem tinha colocado aqui, né? Ó, letra A. Pessoal, encerramos por aqui. Mais uma vez, deixa eu só fechar aqui. Viu? Vou agradecer ao Guilherme, o Vitório Samuel, o Pedro Manuel, o Matheus, que entregaram a atividade, tá bom? Peguem esse vídeo, olhem com carinho, voltem, tentem fazer. Não vão só deixar visualizar, escutar e pronto não, tá bom? Amanhã, quinta-feira, tem mais atividade. Tchau, tchau, jovens. Até a próxima.